Oi pessoal, bem-vindos a mais um Lady Sem Filtro, o nosso espaço de diálogo, acolhimento e troca verdadeira, né, gente? Hoje o tema é bem especial, vamos falar de ginecologia natural, uma forma de olhar para o corpo feminino com respeito, integridade e consciência. Gente, o programa de hoje tá imperdível, hein? Então vocês têm que ficar ligadinhos com a gente, ok? Comigo aqui nessa conversa, a Alessandra Bancicoli, que está aqui do meu lado esquerdo. Olá, é um prazer estar aqui novamente, Jaque, obrigada pelo convite mais uma vez, obrigada por me suportar. Que isso, olha que ela fala, imagina, é incrível, essa menina é incrível. Inclusive, Alessandra, você também trabalha na área financeira, né? Conta pro pessoal aí, não é só de Complete que a Alessandra vive? Não é só disso que eu sei falar, eu trabalho, na verdade eu tenho bastante conhecimento em finanças, mas eu trabalho na área de gestão estratégica de negócios. Que tudo. E como o objetivo da empresa sempre é gerar lucro e a perpetuidade, então a gente não pode não entender de finanças corporativas. Que tudo, falou difícil e bonito, né? Gastou tudo, hein? Gastei meu verbo, peraí que eu vou estudar mais um pouquinho. Obrigada, Ale, você sempre contribui muito com o nosso programa, viu? Obrigada, Jaque. E a Marli Lima aqui também, né? Oiê, que é bem? Tão incrível quanto a Alessandra também, né, Ale? É verdade. Né? Todas. Gratidão. Mas conta também, pessoal que não te conhece, tá vendo agora o Lei Sem Filtro, o que a Marli Lima faz? A Marli Lima é diretora administrativa, né? De uma empresa pet. E tem marca amo própria. O que eu faço, gente. E a sua marca? Eu amo o que eu faço. Tem a Tulum agora também, né? É. A Tulum Pet. Nós estamos começando com tudo aí. Se Deus quiser, vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Amém. Né? E estamos trabalhando para isso. É tá isso bom? aí. Amo o que eu faço. Adoro trabalhar com pet. Sou realmente realizada no que eu faço. Porque eu digo que eu não trabalho, gente. Eu me divirto. Só amor incondicional, né? Exatamente, né? exatamente. É isso aí. E hoje, como eu falei, o programa tá maravilhoso e a Alessandra vai fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. Fala aí, Ali. Bom, Jaque, hoje tá sensacional. Hoje a gente vai receber a doutora Renata Carvalho. Ela é médica, ginecologista e obstetra, com formação ampliada em antroposofia, criadora de uma abordagem natural para a saúde da mulher. Renata transforma vidas com seu olhar integrativo sobre o feminino. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês, de poder partilhar um pouquinho, né, sobre essa visão da ginecologia natural, enfim, desse olhar um pouco mais ampliado, um pouco menos medicalizado, um pouco mais de autonomia para as mulheres. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Mas explica pra gente uma forma mais simplificada, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, porque a gente conhece a ginecologia de um outro jeito, né, de uma forma, né? outro ângulo. Mas conta pra mulherada como é que é a ginecologia natural. Na verdade, a ginecologia natural é uma tentativa de resgatar, né, os saberes ancestrais e da gente trazer um pouco mais de autonomia para o nosso corpo, da gente aprender a escutar os sinais do nosso corpo, né? Não tem nada de muito novo, na verdade é muito antigo, é uma tentativa da gente se reconectar, na verdade, com as bases, né? Com aquilo que é o ancestral mesmo. Então, da gente ter uma conexão melhor com nosso ciclo menstrual, né? Da gente não necessariamente sair tomando remédio para tudo, enfim, e da gente começar a sentir o nosso corpo mesmo, da gente começar a se observar um pouco mais, né? A gente vive uma vida bem corrida, principalmente quem vive nas grandes cidades, enfim, né? Da gente perder essa conexão que a gente tem com os sinais que o próprio corpo dá e como a gente é cíclica, né? Da gente valorizar o ciclo em si, né? Mudanças de humor e tudo mais, que acho que ficou um pouquinho, parece fora de moda, né? Que a gente tem que render 100% o tempo todo, enfim. Eu acho que é essa conexão e da gente tentar extrair o melhor da gente, respeitando o nosso corpo, respeitando o nosso ciclo. Acho que basicamente é isso. E trazendo um pouquinho de autonomia e incentivando as pacientes a conhecerem o próprio corpo. Ai, muito legal. Nossa, vamos legal. Aprender pouco hoje, né, meninas? Muito. Só um pouquinho. Nós e vocês aí também. São muitas dúvidas, muitas perguntas, né? São muitas Vontade de perguntas. perguntar muita coisa. Ale, Posso fazer isso aí. Pode, manda ver. Bom, a gente vê hoje em dia muitas mulheres com doenças variadas. A gente ouve falar de mioma, endometriose, HPV, né? Até doenças venéreas, câncer, né? Coisas assim. Como que a ginecologia natural pode atuar nesses casos? E ele é um tratamento para além da medicina convencional?
eu não diria que ela vai trazer uma nova abordagem de tratamento. Eu acho que ela é uma medicina preventiva. A gente tem que aprender a escutar o próprio corpo. A partir do momento que o corpo já está doente, que a doença já chegou, eu acho que a gente perdeu o lugar da escuta, né? Daí a gente vai ter que trabalhar de uma outra maneira, mas ela é nesse sentido da gente trazer esse resgate, escutar o corpo, porque tudo tem um começo, né? Da gente entender quando algo não vai bem, antes da gente chegar numa situação crítica, né? E que precise talvez partir para uma cirurgia, né? Ou que a gente tenha uma doença que realmente precise de um tratamento, né? Mais prolongado, por exemplo, um câncer, enfim, né? Eu acho que esse é o ponto essencial, da gente retomar e observar o nosso corpo para que a gente não chegue nesse lugar. A ginecologia natural traz esse aspecto, né? A gente não nega a medicina de hoje, a modernidade, a tecnologia que a gente tem para algumas situações, mas é no intuito da gente conseguir escutar o próprio corpo para que a gente precise cada vez menos chegar em situações em que precise de coisas muito mais invasivas. Eu acho que esse é o ponto. Não sei se eu respondi sua pergunta. Ótimo. Totalmente, respondeu. Ela é preventiva, né? Então é nas consultas que a gente faz periodicamente para o ginecologista é que a gente vai tendo esse aprendizado, né? Exatamente. E até de assim, da periodicidade de, na verdade, às vezes a gente deixar a nossa saúde, vamos dizer assim, pro check-up anual, né? Todo fevereiro eu vou. Não que isso não possa ser uma coisa bacana, mas na verdade da gente estar em contato com a gente 100% do tempo, né? O ano inteiro. O que a gente está fazendo o ano inteiro pra gente ter uma boa saúde, né? Sim. Ou simplesmente a gente preocupa com a nossa saúde e quando chega fevereiro, que é um mês que eu marco que eu vou fazer todos os meus exames, e aí eu acho que eu fiz tudo, tá tudo normal, então tá tudo bem, e eu vou seguir tudo do mesmo jeito. E às vezes tem um sinalzinho ali, uma dor de cabeça que tá sempre aparecendo, né? Uma questão do digestivo, eu sempre tenho uma azia que não aparece, meu ciclo menstrual é muito longo, eu menstruo muitos dias, mas assim, eu sou assim desde que eu sou adolescente, então isso é normal pra mim e eu nem dou bola pra isso, enfim, então assim, são essas questões que eu acho que são o ponto central, né, da gente começar a ter um cuidado, na verdade, é diário mesmo, né? Da gente ter práticas e que não precisam de muito tempo da nossa rotina, né? Mas que a gente tenha esse olhar e tenha essa atenção com a gente mesmo. Deixa eu só abrir uma aspas antes da Marli falar. Na verdade, a gente não tem, desde criança, né? Em muitas casas, né? Na minha casa foi principalmente, eu fui aprender o que era menstruação na rua, porque minha mãe tinha vergonha de falar, né? Meu irmão precisou falar para minha mãe para comprar um absorvente para mim, sabe? Então, tirar essa coisa, né? Esse preconceito, né? Exatamente. E na verdade de ser místico, né? O negócio. Isso. Acho que a gente chegou num ponto que ficou tão escondido, tanto pudor nas coisas, que a gente deixou de falar sobre o assunto, né? Então, assim, uma das perguntas que eu gosto de fazer quando vão ao meu consultório é: como é que foi sua primeira menstruação? Como é a sua relação com a menstruação, né? Sim. Como foi o evento da primeira menstruação? Você se sentiu acolhida? Sim. Quem que te recebeu, né? Exato. Foi uma mãe, foi uma avó, foi uma amiga, né? Você sabia o que estava acontecendo com você? Quantas vezes eu já escutei, né? Não fazia ideia do que era, né? Teve um relato de uma colega de trabalho contando que ela menstruou, ela estava num parque de diversão e ela achou que ela estava sangrando de algum lugar, que ela tinha se cortado. Ela ficou desesperada porque, assim, ela não fazia ideia do que estava para acontecer com ela, porque nunca ninguém tinha sentado para conversar, né? E eu costumo brincar que o negócio é assim, a gente fala cabeça, ombro, né? Barriga, joelho e pé. Pulou, né? Ninguém fala dessa parte aqui, ninguém olha, ninguém fala. E a doutora... Enfim, é segredo, né? Tabu. E a doutora falou ali algo bem interessante, né? De quem lembra, né? De como que aconteceu. São coisas na vida da gente que ela puxou, assim, uma coisa de muitos anos atrás. Como foi a sua? Você lembra? Como que foi? Então, é isso que eu falei, a gente lembra. Você teve agora a mãe, eu acabei pai? Lembrando, tive. A minha mãe sempre me instruiu, linda. sempre me instruiu. E assim, na hora que ela falou, eu recordei. E quem de nós já lembramos, assim, de um fato, assim, ela fez uma recordação, assim, muito, muito legal, muito interessante, porque é uma coisa que a gente nem lembra mais, nem passa mais, né, pela cabeça da gente. Então,
E vocês tiveram uma boa experiência? Pra mim foi. A minha mãe sempre foi muito presente e a minha mãe me instruiu, sim. Que lindo. E, nossa, minha mãe era maravilhosa. E você passou isso pra sua filha, porque você tem uma filha, né? Passei isso pra Letícia. E é o que ela falou. É super importante você ter o acolhimento da tua mãe ali. Porque a gente fica tão perdida. Mas eu não, de qualquer figura feminina que seja. Ou até que não seja feminina, dependendo da situação, né? Tem pais que criam filhas, né? E não tem uma mulher, uma figura feminina diretamente em casa, enfim, né? Mas da beleza do ritual, é um marco, né? É um marco. E assim, você de ter esse processo. Acolhida, né? Você se sentir alguém acolhida. Que possa naturalizar, né? Como é que foi você ler? Então, exatamente isso que eu tava pensando, né? Eu sempre fui a última, né? Eu fui a última a tecer, eu fui a última a menstruar. Todas as minhas amigas tinham seio, eu era reto, eu era muito magra. Sério. Você colocava enchimento no sutiãzinho, assim? Nada, não colocava. Porque geralmente a gente porque todo mundo sabia, se eu aparecesse com enchimento, ia ser o bullying na série. Todo mundo já sabia a verdade. Do nada aparecer com... Não tinha como, e as meninas todas já tinham menstruado. Eu tinha 15 anos quando eu menstruei. 15 anos. Uma semana depois de 15 anos eu menstruei. E eu tava na escola, era o último dia de aula. E aí desceu um tiquinho assim de sangue. Eu senti uma felicidade, sabe? Tipo, eu falei, nossa, finalmente! E eu lembro que eu saí correndo pra casa. Porque a mesma felicidade que eu tinha era o pânico de manchar. E era uma coisinha assim, mas eu não tinha ideia, né? Sim. E aí eu lembro que aí eu fui, coloquei absorvente e tal. E eu tenho 2 irmãs mais velhas, né? E aí eu peguei um absorvente, daqui uma hora eu já queria trocar. Porque aí eu vi outra gotinha, eu já fiquei, né? Aí a minha irmã falava assim, você vai acabar com os absorventes, não é pra usar. Aí a minha mãe falava assim, deixa ela que ela tem que aprender a lidar com isso. Porque minha mãe também, meus pais sempre foram muito abertos. Graças a Deus, eles instruíram a gente, né? Sim. Mas pra mim, o tabu foi que todo mundo já era mocinha, menos eu. E você tem filha, como é que você tratou isso com a sua filha? Também com naturalidade, procurei instruir. Assim, meus pais falavam sobre sexo desde que a gente era criança. E sempre instruíam a gente a não dar atenção pra alguém na rua. Eles tinham receio disso, né? Então eu também com a minha filha sempre falei sobre isso, né? Sobre sexo. Já teve ocasião de a gente ver os cachorro fazendo sexo na rua e ela fica assim, nossa, o que é isso? Eu falei, eles estão fazendo sexo. E eu queria dar risada, mas eu tava assim, super... É sexo, filha. É natural, normal. Porque eu acho que a vida acontecendo. A vida acontecendo, mas eu acho que esse é o ponto, você naturalizar as coisas, né? Porque a gente tem muito tabu na cabeça, né? Verdade. Então minha filha assim não ensinar dentro de casa. Dentro de casa. Não vi isso pra ela ser uma questão assim, sabe, horrível, entendeu? Ao contrário. Ela menstruou bem mais nova que eu. Eu fiquei passada, né? Eu falei, nossa, coitada. Mas assim, ela menstruou e ok. E pra ela é bem mais desafiador. Minha filha tem muita cólica. Poxa. Ela menstrua muito mais que eu, sabe? Sim, sim. E como é que foi a sua primeira menstruação? Minha primeira menstruação, minha mãe também sempre teve uma conversa aberta. Eu tenho uma tia que é ginecologista também, mas assim, foi de referência de casa. Minha mãe sempre mostrou as coisas também, enfim. Tinha uma curiosidade, eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, então ela tem 5 anos a mais do que eu, então, né, já tinha acontecido pra ela também, sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Eu tinha 12 anos de idade quando eu menstruei, e eu não entendia muito bem o que ia acontecer quando ia acontecer, né? Mas eu me recordo que a gente tava de férias na praia, e aí na hora que eu fui no banheiro, na hora que eu levantei, antes de ficar menstruada, eu senti a secreção, o muco que a gente tem quando a gente tá ovulando. Sim. Eu fui me limpar, desceu uma geleca transparente, e aí eu fiquei assustada, eu chamei minha mãe e falei, mãe, o que é esse negócio aqui? Daí ela olhou, ela entendeu que tava perto de acontecer. Sim. E aí assim, eu tive uma cólica muito tranquila, assim, uma coisinha diferente que eu nunca tinha sentido. E aí, uma semana depois, né, teve o período dos 15 dias, eu menstruei, porque a gente passava as férias todas na praia. E aí, eu lembro da minha mãe ter feito
um marco de passagem, que ela sempre gostou, assim, que legal. de momentos especiais, ela fazia algo legal. Ela comprou um buquê de flores top. e me escreveu uma cartinha. Fica a dica, hein, gente? Fica a dica, exatamente. Para as mães aí. O diretor é pai de 2 meninas, né? Eu tenho a cartinha até hoje lá, escrita guardadinha nas minhas coisas, enfim. Então, minha mãe sempre gostou de momentos especiais, assim, tentar deixar marcado com alguma situação. E isso trouxe, eu acho que, uma boa relação, inclusive, com a minha menstruação. Né? Apesar de não ter um ciclo normal, porque menstruava muito, mas assim, nunca fui daquelas que odiava a menstruação. Já passei por situações, enfim, né, de vazar, enfim, quem nunca, né? Quem nunca, exato. Na escola, desesperada, ai meu Deus do céu, vai vazar tudo, escondeu o absorvente, ai agora o que eu vou fazer, né? Enfim, mas nunca, não gostei de menstruar. Então. Atrapalhadas, né? No início é muito Nossa, a gente fica muito atrapalhada, né? Fica. É incrível, né? Até você administrar aquele tijolão, Até você saber. que você é vaidosa, você é nova. Pode falar até hoje. Pois é. A gente compra uns absorventes que a gente, pra não aparecer lá atrás, né, põe um pouquinho mais pra dentro, que é a sabão. Pois, exatamente, Jaque, é verdade. Passo por isso. Olha, daí fica a dica. Vamos lá, vamos entrar numa dica aqui. Doutora Renata responde. Isso daí tem a ver também com a maneira como a gente pode receber a menstruação. A gente tem várias outras coisas que a gente pode utilizar que não o absorvente sintético que a gente tem hoje. Não sei se vocês já ouviram falar, talvez isso cause um pouquinho de estranheza, né? Ou do tipo, né? Ai, que nojo, vou ter que mexer, vou ter que lavar de novo. Mas a gente tem hoje as calcinhas reutilizáveis, né? Tem várias marcas aí que são muito legais e que podem funcionar muito bem. Aonde vende? Não sei se posso falar marcas aqui, mas assim, a gente tem várias, até as marcas de calcinhas mais famosas agora já tem, né? Tipo Hope, mas a primeira a primeira de todas foi a Pants, né? Que é uma calcinha menstrual. Daí a gente tem outras marcas como a Corui, enfim, a Enciclo, enfim, que vendem calcinhas pra isso. Elas têm um forro dentro, que é um forro impermeável, que não vaza, né? E aí depois você consegue lavar a calcinha. Tem um jeitinho certo, você põe na posição e você deixa escorrer água e ele vai lavando o sangue, né? Nossa, eu nunca vi. E aí você pode reutilizar. Elas têm, às vezes, 50 reutilizações, dependendo de como você cuida da calcinha, né? Enfim, ela traz um trabalhinho extra? Traz. Mas talvez também seja uma maneira da gente entrar em contato com aquilo que é nosso, né? Que talvez a gente tenha aprendido que menstruação é nojento, né? Enfim, da gente ter nojo do sangue. Ou, às vezes, a gente escutar que o sangue é fedido e que, né, tem mau cheiro. Muitas das vezes o mau cheiro é por conta do uso dos absorventes sintéticos. Porque assim, tem muita química ali dentro, né? Aqueles que tem um perfuminho são os piores, né? Sim, tem uns E o tanto de alergia que isso não faz, ficar assada porque entra em contato com uma pele que é sensível ali, né? E fora o tanto de coisa que a gente absorve através do absorvente, porque ele tem muita química ali, né? E se a gente parar pra pensar, quando a gente fala de colocar uma medicação na boca, né, a gente consegue absorver sem precisar engolir, porque é uma mucosa. A nossa região genital ali, a vulva, a pele é mais sensível, mas a vagina é uma região de mucosa. Então, no entanto que às vezes a gente usa creme vaginal, é um meio da gente administrar medicamento. E a gente entrando em contato com alguma coisa que é química o tempo todo. E aí, se a gente for expandir a questão, até a questão do lixo, né? Então, é uma maneira que a gente tem de integrar e até de olhar o sangue, da gente ver a cor, porque ele pode ter cores diferentes, né? Dependendo de situações. Então, assim, importante observar. A gente é importante observar. Doutora, e tem os copinhos também, né? O coletor, né? Eu trouxe aqui, se vocês quiserem, pra mostrar. Eu acho super instrutivo mostrar os copinhos. É o coletor. Eu vou mostrar, então. Você pega pra mim. Coletor. Que legal, gente. Isso compra na farmácia. A calcinha também na farmácia? Tem sites pra vender. Tem site pra vender? Eu nunca vi assim lojas normais que a gente compra calcinha. Deveria ter ali, né? Não. Disponível. Eu conheço mulheres que usam e eu fiquei super curiosa. Eu sabia que vocês iam me perguntar. Eu trouxe umas coisitas. A calcinha eu não trouxe, mas eu trouxe um absorvente que é reutilizável. Ai, que tá vendo? Tem vários tipos de apresentação, né? Esse aqui é com tecidinho atoalhado por dentro, mas tem com um tecido mais fininho. E aí você vai lavar. Deixa eu mostrar pro pessoal ver. Aqui, gente. Antigamente o pessoal fazia, né? Sim, assim, voltamos para os tempos antigos. Minha mãe falava que era horroroso lavar os paninhos, enfim, né? Mas
era uma questão mais, vamos dizer assim, de entrar em contato com o próprio sangue e tinha muito menos química, enfim, né, nesse sentido. Você tem que ter uns 3 desses, né? Porque às vezes tem um fluxo muito forte. Ah, sim, daí vai depender de como é o fluxo. E aí vocês vão ver que, na verdade, também o fluxo pode não ser tão grande quanto vocês acham que ele é, né? A gente consegue quantificar um pouco mais, principalmente no copinho. Se a gente for falar de quantidades, né, o normal é a gente ter um sangramento aí de mais ou menos 80 ml. 80 ml não é muito. Durante o ciclo menstrual inteiro. Que era por dia. E aí, às vezes a gente acha que dá um copinho desse e transborda. Esse é o copinho, você vai ver que ele tem 20 ml. Como é que põe isso? Tem vários jeitinhos da gente dobrar ele e colocar dentro da vagina, né? Mas a gente pode dobrar. Não fica incômodo? Não fica. Como assim? Não fica incômodo porque, na verdade, a nossa sensibilidade na região genital é na entrada da vagina, né? Ou seja, entre a vulva, que é a parte externa, e o canal vaginal. É nessa parte inicial que a gente tem nervos e que a gente tem sensação. Então, por isso que também quando a gente coloca o AB, a gente também não sente. Ele cabe inteiro lá dentro e se você for olhar, ele não é muito mais comprido do que um AB normal. Sim. Essa pontinha de baixo que ele tem aqui, a gente pode cortar ela, tá? Por que tem pra puxar? É pra puxar, né? E aí, mas não necessariamente você precisa dessa pontinha. Às vezes deixar ela Se enfiar muito não incomoda. Mais, doutora. Será que a vagina não tem fim? Outro mito, né? Tem gente que põe cenoura ali e depois some a cenoura. Vai sair no esôfago aqui em cima? Vai sair aqui pela boca? Põe o coletor e fala, olha, vou dar uma tossida aqui. Deixa eu perguntar referente à higienização. Como que funciona, né? Lógico, a gente sabe como, mas tem um jeito correto de lavar, porque a gente sabe que hoje a gente não pode lavar as peças íntimas com cândida, não, eu lavo com alguma. Tem algumas coisas que a gente não pode colocar bicarbonato, na peça oxigenada. íntima porque dá alergia, né? Não só alergia, como dá candidíase. E faz ter a outras durabilidade coisas. menor, inclusive. Isso. Entendi. Aí, assim, tem um jeitinho certo de você deixar de molho. O ideal é assim que você terminou de usar, você ter uma bolsinha, né, dentro da sua bolsa, que seja, na verdade, impermeável, né? Pra você, assim, no final do dia, você já fazer a higiene dela. Sim. Às vezes, você já deixar de molho, por exemplo, na pia do banheiro. Você bota o ralinho ali, enquanto você tá tomando banho, você deixa as coisas, né, que você usou durante o dia. E aí, depois, o sangue sai. O que não sai? Se você deixar ele lá. Não dá pra você fazer uso de um método desse que é reutilizável e você deixar lá pro próximo mês pra você lavar. Exatamente. Né? Você tem que lavar logo de imediato. E trocar também. E às vezes vai ficando um pouquinho pigmentado. Esse coletor é um coletor que não foi utilizado, obviamente, né? Mas a gente pode perceber que quem usa o coletor, ele vai ficando um pouquinho mais amarronzado, que o pigmento do sangue, ele vai impregnando ali. Não significa que tá sujo e que tá estragado, enfim, só vai pegando um pouquinho da pigmentação, assim como o absorvente. Não necessariamente ele vai ficar, né, branquinho desse jeito que tá. Mas a gente pode usar, por exemplo, que nem ela falou, a água oxigenada, que é algo que tira bastante sangue e que você consegue comprar na farmácia, né, de 10 volumes, já é o suficiente, que ela ajuda a retirar o sangue. E usar um sabãozinho de coco neutro, né, e nada de amaciante, não pode botar cândida, não pode botar alvejante, porque tudo isso daí depois vai entrar em contato, né? E não fica muito tempo de molho também. Minha mãe colocava minhas calcinhas manchadinhas quando eu era adolescente, né? Que sempre dá uma vazadinha, aquela coisa, né? Botava lá e depois que eu colocava a calcinha, começava a coçar a periquita e começava a dar candidíase, né? Exatamente. E aí pode ser uma das fontes, né? Então, assim, e aí a ginecologia natural fala disso, da gente ter contato com o nosso próprio sangue, né? Da gente talvez aprender a receber a nossa menstruação de uma outra maneira. Não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada plantar a lua. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vamos aprender sobre plantar a lua no próximo bloco, né, diretor? Vamos plantar a lua, hein, gente? Vocês estão gostando aqui do programa? Acredito que sim. Ladies Sem Filtro hoje tá um assunto bem interessante pra gente, né? Muito legal, tô amando. Isso aí. Sim. Então a gente vai agora pro segundo bloco e a gente volta daqui a pouquinho, gente. Esperem aí. Maravilhosas, lindas e gostosas, chegaram pra ficar. Empoderadas, maravilhosas, lindas
gostosas e ninguém vai parar. Dia, noite, dia, noite. Que mágica é essa? Uma máquina que transforma o dia em noite. Que loucura! Whiskas, alimente a curiosidade. Sala, quarto, cozinha e banheiro, porta, janela, parede e chuveiro. E o que é que falta? Falta você. Na Plano e Plano você conquista seu AP. Shopping, parque, tudo bem pertinho. Nada fica longe, transporte é vizinho. O que é que falta? Falta você. Na Plano e Plano você conquista seu AP. A porta tá aberta. Você pode entrar. Tem em todas as regiões. Pode procurar. É, na Plano e Plano. Pode confiar. A gente constrói. Você chama de lá. E o que é que falta? Falta você. Falta você. Na Plano e Plano você conquista seu AP. A Plano e Plano tem um imóvel para você chamar de lar. Descubra em planoeplano.com.br. Plano e Plano, do concreto para sua vida. E o que é que falta? Falta você. Tecnologia, conforto e segurança. Um SUV que faz a vida na cidade melhor. Ana, ela é Chevrolet Onsta. Localizamos o tracker levado e bloqueamos remotamente. As autoridades estão no local. Mas e o caramelo? Ele tá seguro. Novo Chevrolet Tracker. Evoluímos onde mais importa. O mercado pet nunca esteve tão aquecido e a sua marca precisa estar onde o público está. O canal Pet Lovers TV é a primeira hub de comunicação do mercado pet no streaming mundial, conectando lojistas, veterinários, distribuidores e grandes players a milhões de consumidores apaixonados pelo universo pet. Com presença no Brasil e em 198 países, somos a ponte entre marcas e um mercado que movimenta mais de 70 bilhões por ano. Aqui, visibilidade se transforma em resultados. Conteúdos estratégicos que posicionam sua marca como referência. Programas segmentados que falam diretamente com decisores de compra e venda. Campanhas de impacto que geram engajamento e potencializam suas vendas. Em apenas 2 anos, alcançamos milhões de espectadores e conectamos empresas a oportunidades reais de crescimento. Agora é a sua vez de crescer com a gente. Patrocine, invista, venda mais. Pet Lovers TV, o canal que move o mercado pet. Quer saber como mudamos o caminho de centenas de famílias? Em parceria com a Gerando Falcões, estamos reconstruindo e levando mais estrutura para a Favela Marte em São José do Rio Preto, em São Paulo, melhorando a vida e o caminho de centenas de moradores. Isso é mobilidade humana. Com a nossa atuação, o lugar não será mais o mesmo, muito menos suas trajetórias dali em diante. Agora eles poderão trilhar os próprios caminhos. CCR, viva seu caminho. Rei dos memes, patrimônio cultural brasileiro e quase a nossa nota de R$200. Todo mundo ama a instituição Vira-Lata Caramelo. E ainda assim, um caramelo tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro considerado de raça. Mas afinal, quem diz que um cão tem raça ou não? Se for a ciência, Pedigree fará uma das maiores pesquisas genéticas caninas da história, para nos aprofundar no DNA dos caramelos desse Brasil. Se for um Kennel Club, criaremos o caramelo Kennel Clube, que registra certificados Pedigree para caramelos. Se depender de Pedigree, tudo que um cachorro de raça tem, o caramelo também vai ter. E quem sabe com isso, mais caramelos tenham o que realmente importa: um lar. Ainda não adotou? Junte-se ao movimento em pedigree.com.br/caramelo. Pedigree, o alimento oficial do caramelo.
Estamos de volta aqui com Lady Sem Filtro, com um programa maravilhoso aqui, gente, falando com a doutora Renata. E hoje a gente tá falando de saúde integrativa e espiritualidade e desafios femininos. Olha só que programa legal. Não existe saúde, gente, integral sem considerar também as emoções, os vínculos e até a espiritualidade. A ginecologia natural propõe um cuidado ampliado, né, que vê a mulher como um ser inteiro em suas fases e ciclos. Nós somos bem assim mesmo. Você que não conhece a mulherada, tem muito que aprender aqui com a gente. Então a gente tá aqui com a doutora Renata. Obrigada, Renata, por estar aqui com a gente, tá, doutora? Com a Alessandra Massicoli, com a Marli Lima. E a gente tá aqui falando sobre esse tema. Inclusive, quero passar a palavra agora pra Marli para fazer essa pergunta maravilhosa aqui pra doutora Renata. Vamos lá, doutora. Nós queremos saber, e olha, vai ser uma resposta assim que eu tenho certeza maravilhosa. Bora. Eu já tô até pensando na resposta dela, tá? Bora lá. É possível prevenir doenças com práticas integrativas e autocuidado? É uma pergunta assim muito interessante, né? Com toda certeza, né? Porque a gente pode intervir quando as coisas estão no início. Sim. Todo sintoma, ele traz alguma coisa junto com ele, né? Que seja, por exemplo, um ciclo que tem mais cólica. Não é normal a gente sentir cólica. A gente pode sentir uma leve pressão, uma sensação, às vezes, né? Sim. Do sangue fluindo, mas assim, cólica, algo que te incapacita, né? E que te causa prejuízo, que você não consegue trabalhar, que você não consegue fazer coisas do seu dia a dia, né? Sim. Que você sente que, vamos dizer assim, tô menstruada aquele dia que eu tô encostada. Obviamente que dentro do olhar da ginecologia natural, a gente preza por a gente respeitar os nossos ciclos. E a gente sabe que o período da menstruação é um período de recolhimento, né? A gente não tá pra fora, né? Com certeza não vai ser um dia que a gente vai estar mais people person pra conversar com todo mundo, né? De estar ali aberta, querendo estar em lugar cheio de gente. Sim. Mas que a gente tem que ser teoricamente funcional no mundo de hoje, a gente precisa conseguir executar as nossas atividades. Né? Sim. Mas se isso te incapacita, sim, né? E aí eu acho que a gente conseguindo ter esse olhar, de ter percepção de que as coisas não estão bacanas, ou de sintomas que vão aparecendo, né? Como cólica, às vezes muita dor de cabeça, ter uma TPM muito acentuada, né? Ou seja, você briga com todo mundo, ou tem reações, ou sensações que são muito desmedidas, né? Por exemplo, ter rompante de emoção, que você briga com alguém, daí você fala, passa 2 segundos, fala assim, meu Deus do céu. O que eu fiz? Por que eu falei isso? Jesus, né? Não precisava de tudo isso. Até você tem uma noção de que você passou do ponto ali, né? Isso não é normal, né? Então, assim, e aí a gente poder trabalhar isso para a gente poder evitar, e o principal de tudo, olhar para questões no início, perceber o corpo e a gente intervir nas causas, né? A gente não tratar só sintomas. Esse que eu acho que é o grande objetivo de uma saúde integral, né? Da gente procurar as respostas, né? Do porquê que as coisas estão acontecendo. E não simplesmente, né? Muitas vezes, quem nunca foi, por exemplo, numa consulta, chegou, eu tenho cólica. No final da consulta, a única coisa que veio foi uma prescrição de um remédio para cólica, né? Sim. Nossa, você falou uma coisa tudo a ver com o que eu queria perguntar. Porque é realmente assim, né? Pelo menos nas minhas experiências com consulta de ginecologista, eu sinto que os médicos hoje, eles são mais humanizados. Que existiu eu sempre passei no consulta particular, então não sei como que seria no SUS, por exemplo. Mas eu percebo que os médicos foram ficando mais humanizados com o tempo, né? Mas mesmo assim... Oi? Ainda bem, né? Sim, com certeza. Porque antes era... Não, mas mesmo assim, a abordagem deles é mecânica. Porque ele tem um protocolo para cumprir. Ele vai sempre tratar o sintoma, né? Pelo menos na minha experiência. Não sou do ramo da medicina. Eu queria saber... e me parece que a sua abordagem é muito sensível. Né? É praticamente uma terapia, né? Porque você se observar, você olhar o seu sangue. Me permita fazer um adendo, mas uma coisa que me marcou bastante em relação ao caso da Preta Gil é que ela não percebeu o sintoma porque ela não analisava as fezes dela. E as fezes dela já tinham um formato de alguém que tinha um problema, um câncer no intestino. Sim. Então ela não sabia, né? Então assim, você falou uma coisa agora que eu particularmente nunca fui olhar o meu sangue. Não com esse critério de análise, sabe? Nossa, tá mais marrom, tá mais vermelho, né?
E eu imagino que isso deva ser surpreendente para as pacientes. Elas terem essa… Porque a gente precisa disso, né? Se pudesse ser assim desde quando a gente é menina, que a gente chega a primeira vez no consultório, né? E quantas meninas saem até traumatizadas, muitas vezes, dos consultórios de ginecologistas. Eu queria saber como que é para suas pacientes, né? Como que é a sua abordagem, assim, mais sensível? Eu acho que a gente naturalizar as coisas. E a mesma coisa, você não se olha no espelho todos os dias, você não olha teu rosto, você não olha a cor do teu olho, você não sabe qual é a cor do teu olho. E aí a primeira pergunta que eu faço, você já se olhou no espelho lá embaixo? Né? E na minha consulta eu sempre tenho um espelho para paciente. Então, assim, isso eu acho também que é um fator que traz um pouco de conforto na hora que eu vou fazer o exame físico, de explicar tudo o que está acontecendo, né? E de mostrar também para paciente, sempre que eu tenho oportunidade e que dá para fazer isso, né? Porque às vezes a gente vai sentindo a paciente, tem gente que é mais tímida e quer que faça o exame físico logo também, porque ela quer terminar logo com aquilo. E se a gente for parar para pensar, essa especialidade, ela é extremamente invasiva, porque às vezes você tá chegando lá a primeira vez, né? E você vai ficar pelada na frente de alguém, né? É verdade, então assim, alguém assim, alguém estranho que você nunca viu e você vai abrir sua intimidade para essa pessoa. Ai, é muito difícil. Então, assim, a gente tem que ter muito respeito com isso. E tem que ter uma sensibilidade de tentar sentir um pouco da paciente de como é. Mas de fazer exercício, de mostrar o que é o quê, né? Se você já se olhou no espelho. Às vezes tem uma pinta lá, enfim. E de saber onde fica o canal do xixi, né? Que às vezes sabe que sai o xixi, mas nunca se olhou, nunca viu o buraquinho de fato ali. Tem pessoas que não conhecem o próprio corpo, né? Exatamente. Não conhece o próprio corpo. E aí de ter esse momento da gente, né, lá junto com o espelho, mostrar como é a região genital, enfim, explicar o que é o que, se já sabia o que era. Quantas vezes, mais de uma, eu peguei paciente que chegou e falou assim, doutor, eu tô vindo aqui porque eu senti que tem uma verruga lá na minha região, lá de baixo. Eu pus o dedo e tem uma verruga, eu tenho certeza. Chega desesperada porque… né? Falando de HPV, de um monte de coisa. A gente vai lá, bota a paciente na posição ginecológica, não tem verruga nenhuma. É só a carúncula do ímen. Que ela olhou e que ela viu um negócio, sei lá, de repente ela sentiu vontade de olhar lá no espelho, mas ela não sabe nem o que é. Sim. E o que é a carúncula do ímen? É o que sobrou do nosso ímen, né? Que ele fica todo partidinho ali e às vezes pode aparecer como se fosse uma pelinha, uma pontinha ali. E aí a paciente chega desesperada. Não foi uma nem duas, foram várias vezes que isso aconteceu. Ei, vocês têm alguma verruguinha que vocês acham que alguma coisa? Eu vou ver em casa depois. Eu já olhei a minha no espelho. Mas eu olhei por iniciativa, porque eu… Por que você foi olhar? Porque justamente uma vez eu tive candidíase e eu queria saber o que estava acontecendo. E eu abri e eu vi um monte de pintinha vermelhinha, um monte. E eu fiquei desesperada, fui no médico, enfim, achei que era alguma coisa assim. Eu tava te parecendo uma framboesinha, assim, né? Eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Tem algo errado, né? A gente tinha deixado uma pergunta, né? Que ela ia fazer, ela ia responder. Tu lembra? Lembro. Eu perguntei se vocês sabiam o que era plantar a lua, né? Então, como que é plantar a lua? Conta pra gente. Verdade. O que é essa tal? Curiosos. Na ginecologia natural, a gente chama a menstruação de lunação. Porque, né, a gente é cíclica e a gente geralmente cicla de acordo com os ciclos lunares também. Então, quando a gente tá menstruando, a gente fala que a gente tá na nossa lua nova, né? E a menstruação, a gente pode chamá-la de lunação. Então, que legal, aí por isso, lunação. Por isso, plantar a meu esposo, não venha que eu tô na lunação. Eu vou te anular porque eu tô na lunação. Minha lua chegou. Minha lua chegou, meu bem. Como ele chama Chico, eu falo que é o Chico chegou. Exatamente, que nome, né? Muitos nomes. Por que chama Chico? Sabe por que isso? Porque de Chico. Deram um apelido. Não sei se o Chico era alguém inconveniente, né? Talvez. Bem provável. E legal você falar até dos homens, né? Porque os homens não entendem muito de menstruação, não sabem muito o que falar. E a gente tem vários tabus. Então, pelo que eu tô entendendo de tudo que você tá falando, esse processo seu de trabalho passa muito pelo autoconhecimento pra chegar na cura, né? Pra se conhecer e você prevenir e até se curar. Exatamente. Como que os homens poderiam… Se a gente não sabe, imagina os homens. Pois é, já que eu gosto de perguntar difícil. Mas porque eles também têm a parte ginecológica deles e também pois é. Processo ali, como né? eles podem nos ajudar nesse processo, ou pelo menos não atrapalhar? Eu acho que é o seguinte, pra eles é muito mais intuitivo. A região genital deles é externa.
ele nasce olhando pro pênis dele, né? Mas não tem aquele negocinho que tem que tirar também da... Sim, mas tá pra fora. Então, assim, e na hora de fazer xixi, ele encosta, né? Ele pega, né? Então, assim, ele se apropria daquilo, ele assiste televisão com a mão lá. Exatamente. Então, eu não é uma coisa mais de ter fácil. Aquilo, não gostaria de ter. O nosso é escondidinho e fora as questões de tabu social. Ai, não bota a mão aí. Ai, você sentou, fecha a perna, né? Olha o jeito que você tá. Exatamente. Ai, não pode isso, não pode aquilo. Então, assim, de não ter. Eles colocam a mão lá, isso mesmo. Mexe assim. Acha legal, né? Acha legal. Acha legal. A maneira como a gente... E aí, eu acho que eles entenderem também essa ciclicidade da gente, também pode ser um fator positivo, né? Pra trazer, vamos dizer assim, paz. Porque ele já vai falar, ih, tá na TPM, deixa, eu não vou nem debater. Ou não vou nem debater, ou entender que você tá mais sensível naquele momento, ou talvez vá trazer alguma situação, alguma questão, né, da relação, ou que seja do dia a dia. Vamos deixar pra discutir depois, porque precisa ser hoje, né? Verdade, empatia, né, doutora? Eu sou mãe de pet. Tem uma pergunta aqui. A perda de um pet influencia na minha parte... Nas suas regras? Tem a ver isso? A perda de qualquer... Não só Sim, eu acho que a parte emocional, ela tem um impacto absurdo, né, no nosso ciclo menstrual, porque as nossas emoções vão liberar os nossos hormônios e vão liberar a questão do estresse, e tudo isso vai modular o nosso ciclo menstrual. Então, assim, não é incomum, por exemplo, a gente observar a paciente que está muito estressada, né, tá com muitas questões, ou o ciclo antecipar, né? Ou o ciclo atrasar. Ou menstruar 2 vezes no mês, que eu já não sei se daí isso é possível. Sim? Mas possível não, possível é. Eu não sei se isso é verdade, mas ou se é mito. Mas tem pessoas que falam que quando você está muito estressada, se está muito cansada, você acaba menstruando 2 vezes no mês e até mais. Passei nervoso e aí eu menstruei. Verdade. Posso contar uma passagem? Pode. Eu entrei na garagem com o meu carro, com o meu esposo dirigindo. Começou a pegar fogo de um painel. Jesus. Na garagem. E ele não sabia mexer no extintor. Não sabia. Cara, eu fiquei tão desesperada, aquele negócio pegando e vai pegando de repente, assim, né? Sim. Na hora, fiquei menstruada. Que coisa doida isso. Mas como isso? Por conta do estresse. Gente, eu falei, da onde veio esse sangue, gente? Do nada, assim, pá. O emocional é muito... o emocional é forte. O emocional é muito interessante. Eu falei, gente... O emocional, na verdade, guia praticamente tudo do nosso corpo. Se a gente desse mais atenção às nossas emoções, né? A gente teria muito menos quadros de doença. Não só ginecológicas, como do corpo como um todo, né? Se a gente não dá acolhimento para aquilo que a gente sente, ou a gente aprender a identificar aquilo que a gente está sentindo, o corpo, de alguma maneira, vai tentar expressar isso, né? Se você é uma pessoa que sente raiva o tempo todo, mas você não consegue entender que você está sentindo raiva, para você canalizar ou trabalhar aquela sensação, com certeza isso vai aparecer no teu corpo de alguma maneira. A cólica também... Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Então, mês que você está muito estressado... É possível você ter uma cólica? E eu ia falar isso também, Marli. Tem gente que a mesma pessoa, eu mesma, a mesma pessoa tem mês que não tem nada, que desce e você fala, nossa, desceu. E tem mês que já o negócio vem anunciando 10 dias antes, você já... Já azedou desde... Já azeda, E não tem uma regra, cada mês acontece de um jeito. Porque cada mês a gente tá de um jeito diferente. E aí, se a gente aprende, né, as fases do ciclo, o que a gente... cuidados que a gente pode ter no nosso dia a dia, né? E são coisas bestas que eu falo, às vezes, falo assim, o que você tem de espaço de autocuidado no seu dia, né? Aí todo mundo às vezes pensa, ai, nossa, eu precisava ir no spa, eu precisava ir... Não, você pode fazer uma coisa simples, né? Lá na tua casa mesmo, que seja o seu momento do banho, que você vai falar assim, eu vou ter um banho que é mais relaxante, que, sei lá, você vai apagar um pouco da luz, você vai tomar um banho, né, a meia luz, você acende uma vela cheirosa lá, você bota uma música gostosa que você quer ouvir, enfim, tomar um banho mais demorado, né? Isso pode ser alguma coisa que você vai dar uma vazão pro seu estresse ali naquele dia, né? Meu esposo acha que eu boto vela e que eu já quero fazer amor no chuveiro. Fala, amor, já não, eu quero desestressar, né? É um momento meu, né? E é difícil o homem entender, não, ela tá botando uma vela, por que ela tá fazendo isso? Pra ela? Não, é pra nós, né? Não. Já achou que é um convite, né? É um convite. Bem isso mesmo. A doutora trouxe um
Como é que se chama? Eu trouxe um disco menstrual. Disco menstrual. A gente tinha mostrado o coletor, né? Uhum. E aí, o disco serve pra quê? O disco serve pra gente namorar nos dias que a gente tá menstruada, se assim a gente o quiser fazer, né? Enfim, nem todo mundo se sente à vontade. Ou tem tesão nesse momento. Tem gente que tá muito mais recolhida, não tem libido nenhuma. E tem gente que sente tesão, né, nessa época do ciclo menstrual. E quer ter relação sexual. Aí, às vezes, fica incomodada porque vai sujar, enfim. Sim. O disco pode ser uma boa opção, né? Uhum. Ele é bem flexível aqui no meio, né? E como ele é um anel. Doutor, fala. A gente dobra ele todinho assim e a gente introduz como se fosse uma B, né? Bota lá. Tá vendo? E bota lá dentro. E aí a gente encaixa ele. E o pênis vai entrar, como é que faz? Entra por aqui. Na verdade, isso aqui é um anel. A nossa vagina, ela abre mais quando a gente tá excitada. Tá. Lá dentro é mais larguinho. Vamos pensar que cabeças podem sair por ali, né? Boa. Né? Ela tem uma complacência ali, ela é bem esticável. Então, assim, na hora que a gente tá excitada, ela dilata. Ela dilata, né? Ela cresce de comprimento e também de largura ali. E ele fica nessa posição que fica de transverso, né? Então, ela não fica retinha. Não tem como não é que isso aqui é o tamanho de dentro da sua vagina. Ela fica, como diria o outro, desgueio, né? Assim, então ela fica dá um pouco mais de comprimento, né? E aí isso aqui é molinho. O pênis vai bater aqui. Como é que bota? Nossa, mas espera, eu não entendi uma coisa. Você põe antes de ficar excitada, né? Isso, na verdade, você vai pôr não ia dar tempo. Eu fiquei pensando, como assim? Peraí, só um pouquinho. Já acabou. Essa lei. Mas assim, geralmente a gente cria um clima. Sério, brincadeira. A pergunta. Não sei como é o ambiente, né, pra vocês, mas mulher sempre tem uma preparação, salvo algumas exceções. Nunca é sempre assim, do nada. Chegou, né? transou, verdade. Exatamente. Então, assim, e até se é um momento que é, vamos dizer assim, um pouco diferente, né, e que nem todo mundo vai estar afim de ter relação sexual durante o período menstrual, é algo com o qual você pode se organizar. Se você está nessa intenção nesse momento, né? Então, assim, você já vai vir preparada. Não, só perguntei pra minha amiga. E aí eu não sei, né? Às vezes tem parceiro que tem nojo também de relação sexual quando tá sangrando, enfim, né? Sim, então pode ser uma alternativa. Não, vou contar pra minha amiga, pode deixar. Ô, pessoal, uma amiga minha disse. Vocês estão gostando? Eu acredito que sim, né, gente? E se, inclusive, vocês tiverem também dúvidas, né? Vocês podem também compartilhar com a gente nas redes sociais, que a nossa Alessandra vai falar aqui agora das nossas redes sociais, Ale. Fala tudo. Acesse o nosso perfil no Instagram, @LadySemFiltroOficial e também @PetLoversTV Oficial. É isso aí. Não tem oficial no final, tá, gente? Aí o que a gente espera de vocês? Que vocês compartilhem os temas que vocês querem ver aqui, né? Perguntar, e também as pessoas, questionar, sim, aprender, né? Muito... Exatamente. Com certeza, a gente quer conversar com você. A gente está aprendendo muito aqui com a doutora Renata hoje. Inclusive, a gente tem aqui um quadro chamado Tá Difícil para Você Também? E eu vou ler aqui para você. Sou Camila, tenho 38 anos, sofri anos com cólicas intensas e nunca tive diagnóstico. Só depois de buscar alternativas naturais, consegui entender que meu corpo estava gritando por ajuda. E hoje vivo melhor, cuidando da mente, do corpo e das minhas emoções. Tá certa, né? Exatamente. Certíssimo. Ela encontrou um caminho, né? Para poder resolver. Foi atrás da causa, né? Do que estava trazendo esse ciclo aí, essas cólicas todas. Pelo que a gente vê hoje, tá mais, como você falou, né? Tá mais fácil da gente se conhecer por conta da doutora, né? Que resolveu fazer esse trabalho bonito, né? Lógico que financeiro também é bom, né? Uhum. Mas também tem um lado social por trás, né? Que você ajuda as mulheres a se conhecerem. Nossa, é fantástico, sério. Isso é fantástico. Divulgar. Como isso é necessário. Tinha que ter mais pessoas, mais ginecologistas assim. Como mulher, eu te digo. E o que eu quero fazer uma proposta para você? Nós somos um instituto Pet Lovers Sem Fronteiras porque a gente trabalha pela causa humana também, né? E a gente desenvolver, de repente, um projeto contigo, né? Pra gente falar, de repente, nas escolas com as crianças, sabe? Porque é importante, como eu não tive, nem em casa e nem na escola, eu sofri, né?
Sim. Não que eu tenha trauma com isso, mas é importante. E é legal né? até você falar sobre isso, porque durante um trabalho que eu executei numa ONG que era ligada à antroposofia, era um projeto mesmo da Prefeitura de São Paulo. Sim. A gente teve a oportunidade, era um grupo que era eu como ginecologista, uma doula, uma enfermeira obstétrica, né, e tinha psicóloga, enfim, e a gente elaborou uma dinâmica para a gente falar com as crianças sobre o ciclo menstrual, como chegar à menstruação, para a gente preparar, e foi na escola pública, foi na região da zona leste de São Paulo, que a gente trabalhou, e aí de fazer esse processo, a gente tem até uma dinâmica, essas colegas que são muito bacanas, e sim, é uma coisa que com muito certeza pode acontecer. Então da gente ir pra gente falar, com certeza. Eu acho que legal. É sensacional e essencial, né? Para essa nova geração, né? Para entender, total. Né? Então é isso. Agora eu vou falar com a Alessandra para falar do Complete. A Alessandra tem um produto, Renata, que é maravilhoso, que eu uso com os nossos pets. Meus pets, eles são tratados com alimentação natural, né? E aí a gente tem que suplementar, porque não tem toda a parte de vitaminas ali, sais minerais que tem, né? Que são necessários. Então a gente suplementa com. Aí é que o Complete entra, né, Jaque? Fazendo o papel dele, suplementando a dieta caseira para ela ficar completa e não só completa, para ela ficar balanceada. Exatamente. Então chama o comercial aí pra gente ver. Bora, vamos conhecer o Complete. Você conhece o Complete? Complete é uma marca brasileira de suplementos feitos especialmente para quem alimenta cães e gatos com comida caseira. Complete é produzido pela Biofarm, que entende tudo sobre saúde animal. Mesmo quando a gente faz aquela comidinha cheia de carinho, faltam as vitaminas e os minerais necessários a uma dieta completa e balanceada. É aí que entra o Complete. Ele completa o prato do seu pet com tudo o que ele precisa para ficar saudável de verdade. E o mais legal, pessoal, são várias versões, uma para cada necessidade. O Complete Balance, para dieta de cães e gatos saudáveis. O Complete Zero Proteína Animal, para alimentação de pets que precisam de uma dieta sem alérgenos proteicos. Por exemplo, aqueles cães e gatos que apresentam alergias. E o Complete Baixo Fósforo, que tem menos quantidade de fósforo na sua fórmula e, por isso, pode ser usado com segurança nas dietas caseiras de cães e gatos com problemas renais. Qualidade garantida e aprovada, porque pet feliz é sinônimo de tutor tranquilo. Estamos voltando aqui agora e a gente vai fazer um game, né? Mitos da saúde feminina, né, as meninas? Sim. Isso mesmo. Foi bem elaborado, hein? Ótimo. Foi. Então vá, tem uma pergunta para cada uma. Vou começar aqui então, tá? Tá. Toda cólica é normal? A gente falou aqui, né? Mas é importante ela ressaltar um pouquinho mais sobre isso. Não, toda cólica não é normal. Se for persistente, né, for algo que te incapacite, é algo que precisa ser visto, que precisa ser olhado. Não é normal sentir cólica. E doutora Renata, a menopausa sempre começa depois dos 50 anos? Outro mito, né? A gente sabe, menopausa é um marco, é quando a gente deixa de menstruar, né? Mas a gente tem o processo que acontece antes da gente parar de menstruar, que é a perimenopausa, e que a gente já pode experienciar muitos sintomas e que talvez a gente já precise de cuidados e a gente já precise de um acompanhamento mais de perto pra gente fazer esse processo de transição de uma maneira mais gentil e não ser tão enlouquecedor aí. Legal. E dá para tratar com essa medicina integrativa, com certeza. A menopausa, né? Seria muito legal, né? É bem interessante. Nossa, eu fui longe agora. Tem no SUS? Tem SUS tratamento? Você tá falando, não entendi que tipo de ginecologia natural, integrativa tem no SUS? Na verdade, assim, é que não é um tipo de tratamento. Eu acho que é mais uma abordagem e, vamos dizer assim, uma linha de pensamento em conjunto que o próprio ginecologista pode seguir. Okay. Porque ela não exclui, né, aquilo que a gente sabe dos livros. O tradicional. Ela só agrega, ela traz mais, ela resgata as coisas antigas, por exemplo. Tá menstruada, não botar o pé no chão gelado, né? Não lavar a cabeça. Não lavar a cabeça, acho que era um pouco demais. Mas assim, do não pisar no chão frio, né? A gente tem os reflexos do pé ali que tem, né, correlação com o nosso útero. E piora a cólica mesmo. Geralmente o paciente tem muita cólica, tem o pé gelado. Então, da gente, né, seguir algumas coisinhas aí nesse sentido e que podem trazer benefícios e não necessariamente a gente precisa só de remédio, né? Sim. Então, isso sim. Sim.
Quais são os maiores desafios emocionais das mulheres modernas e como a ginecologia natural pode ajudar? Eu acho que o grande desafio, eu acho que é da gente se permitir ser cíclica, né? Porque a gente foi ensinada pelo mercado de trabalho e pra gente ser competitiva, que a gente tem que ser solar, né? Que assim, a gente fala que os homens, a gente é lunar e que os homens são solares. Porque o sol tá ali numa fase só, ele não muda. É linear, né? É linear, exatamente, né? E a gente aprender a lidar com as nossas emoções, que pra gente render, pra gente ser competitiva igual, a gente anular, eu acho que isso que traz um ponto a favor da gente, né? Isso traz qualidades pra gente, mas que em determinado momento acho que isso foi colocado como um empecilho pra gente estar, né, sendo competitiva igual. Então, eu acho que esse é um ponto. Meninas, eu acho que a gente tem tanto assunto pra falar com a doutora Renata. Muito. E eu acho que ela vai ter que voltar mais vezes. Eu também acho, viu, Jaque? Que eu vou seguindo falando. Eu tenho uma listinha aqui de umas 15 perguntas ainda. Pode fazer? Vamos. Ela vai ter que ficar uma meia hora depois do programa aqui, no mínimo, respondendo. Porque, gente, dúvidas, né? Mas foi muito ela lá pro banheiro, vem ver minha pepeca se tem alguma coisa. Vem aqui, eu trouxe um espelhinho. Mas foi muito aprendizado, né? Eu mesmo coletora ali, essas coisas assim, muito aprendizado mesmo. Você trouxe assim um conteúdo assim e é um conteúdo sensível, né, gente? Sim, sensível. Tem muito tabu, mas né? a gente por aí a gente vê o quão ela é uma ginecologista assim maravilhosa, né? Que traz que dá muita importância, né? As emoções, que dá muita importância à mulher, porque é difícil também, né? Às vezes a gente vai no ginecologista e eles são tão práticos assim, eles são tão assim, pergunta e nem olha e nem fala, e ela ali, você percebe a sensibilidade que ela passa. Então isso já transmite pra gente uma segurança, uma tranquilidade. Eu acho que você já chega ali na consulta, você não tem nem vergonha de perguntar, né? Eu digo assim, as pessoas, as mais jovens hoje, né? Tem pessoas inclusive eu falar pro que diretor, tem vergonha. O diretor que tem 2 meninas, levar, né? Então, assim, ela deixa a gente, assim, super à vontade. O assunto hoje foi maravilhoso, sem contar a tranquilidade que ela passou pra gente de perguntar, em questionar, em saber, e o aprendizado também. Gratidão. Eu que agradeço. Deixe suas considerações, por favor, Renata. Não, agradeço muito o espaço para conversar. E aí você estava falando, né, de se sentir à vontade. Eu acho que esse é o grande lance, né? Eu tenho que criar um ambiente que seja confortável para as pessoas poderem se abrir mesmo, porque é uma especialidade que é muito íntima, né? Então, e aí para isso a gente precisa de tempo. E aí, infelizmente, em algumas situações a gente vê, né, por exemplo, no SUS, que as consultas são muito curtas. Óbvio que a gente pode ser humanizado, né, nessa situação, mas às vezes a gente vai ser mais protocolar, como você disse, a gente precisa de tempo, né? Verdade. Então, o tempo faz toda a diferença. Faz. Isso é um desafio pro SUS, infelizmente. Isso é um desafio, um grande desafio, quando a gente precisa atender em menos tempo, né? Mas a gente pode ir pincelando coisas, né? E deixando ideias, e enfim, aí chega plantando sementinhas. Às vezes a gente não consegue fazer muitas coisas amplas, mas detalhes a gente consegue ir deixando. São pessoas sensíveis, né? Porque eu tenho certeza que você num SUS, com aquele tempo pequeno que você tem, você vai fazer o mesmo trabalho, você vai levar a mesma sensibilidade. O profissional, né? É o amor à profissão. Vocês estão vendo o contato da doutora Renata aqui, entre em contato, né? Conversem com ela. Se não estiver em São Paulo, a doutora também pode atender. Como é que funciona? Eu atendo online também e o contato é o mesmo, né? Pelo Instagram ali vocês conseguem o contato com a minha secretária. Eu atendo presencial e atendo online também. Perfeito, gente. Essencial, tá? Conhecer o trabalho da doutora Renata aqui. Vocês já viram um pouquinho o spoiler, né? Mas assim, a gente sempre deixa um chavão aqui final, né? Aqui é assim, gente. A gente fala sem filtro, porque a vida pede verdade. Gente. É isso aí. Até a próxima, gente. Bom final de semana aí. Boa semana pra vocês também. E fiquem com Deus. Até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Lady Sem Filtro chegou.